mais uma vez com saúde. Enquanto muitos estão enfermos, Deus ele deu a oportunidade para nós estarmos aqui para orar por aqueles que estão enfermos. E que a gente venha dar o nosso melhor para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 30, versículo 30. Gênesis 30, a partir do 37. Capítulo 30, versículo 37 adiante. Gênesis 30. Gênesis 30. A partir do 37. O título diz aqui, vou ler para não tomar Labão. Então tomou Jacó varas verdes de Ábano e de avedeira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinham descascado em frente, do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e concederam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que coubessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos e jumentas. Amém? Aqui para a gente entender melhor é bom ler no começo do início. Você vê essa história aqui que como Jacó enganou Labão, porque Labão ele queria tirar proveito de Jacó. Ele queria dar o pagamento, porque Jacó ele era como um cuidador, ele era um pastor. Ele tomava de conta das crias, e o seu pagamento ia ser todas as crias que nascessem a partir daquele tempo, a partir daquele acordo. Só que nesse acordo, aleluia, Labão ele queria dar só os mais fracos, só o pior, né? Na verdade. E Jacó ele foi sábio e inteligente e usou dessa maneira para enganar Labão, porque o seu pagamento ia ser daquilo, e através disso Jacó ele conseguiu muitas crias, e a sua fazenda cresceu muito, porque Labão pensando que ia dar o pior para Jacó, mas Jacó estava pegando o melhor, e o pior estava ficando para Labão. E na nossa vida, irmãos, é assim. Deus está dando o melhor para nós, e a gente está escolhendo o pior, pensando que está ficando com o melhor, que é fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do inimigo no mundo. Hoje nós estamos passando por um momento aí que muitos estão enfraquecendo na fé. Muitos estão deixando de fazer a vontade do Senhor por causa do medo, por causa da angústia. O inimigo está aproveitando desse momento para lançar sobre os cristãos o pânico, o medo, para que a gente não venha adorar o Senhor. Irmãos, que a gente venha louvar seja Deus, orar um pelos outros, porque tudo que está escrito no livro de Apocalipse está acontecendo, e que a gente tem que vigiar,
Porque nós, se não vigiarmos, nós vamos desfalecer da fé, vamos acabar deixando de fazer a vontade de Deus por causa do medo. E Deus, ele não deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Mas o espírito de ousadia não é porque ele deu o espírito de ousadia que a gente vai, eu estou ungido por Deus, eu não vou me prevenir, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Deus, ele está lhe prevenindo, ele está lhe guardando, para que você não venha adoecer, porque a gente sabe que a gente mesmo, a gente se prevenindo, a gente está exposto ao risco diariamente. A gente passa o álcool, às vezes a gente lava as mãos, mas acaba esquecendo. É nessa hora aí que Deus, ele vai, ele protege, ele guarda. Porque ele sabe que você não afrontou, porque às vezes a gente afronta. Eu estou protegido por Deus, eu não vou me preocupar não vou me prevenir não. E Deus, ele não quer que a gente faça isso. Deus, ele quer que a gente se guarde, ele quer que a gente se previna. A mesma coisa é contra o inimigo. Se a gente não fazer a vontade de Deus, depois eu vou lá, oro, vou pedir perdão para Deus, porque a gente sabe que Deus é misericordioso, está sempre a perdoar. Aí às vezes a gente acha que falhando, pedindo perdão. Chega uma hora que Deus, ele vai virar as costas. E na Bíblia, e se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele também lhe vira a costa para aquele que não obedece. Porque Deus, ele é misericordioso, mas talvez ele é justo. Como é que eu vou, louvado seja Deus, fazer as coisas para uma pessoa que não está nem aí para mim? Então, irmão, que a gente venha dar o nosso melhor para Deus, que a gente venha fazer a vontade de Deus. Mesmo que a gente às vezes venha nos machucar, que a gente acha que nos machuca, mas está sendo para o nosso crescimento. Quando a gente, louvado seja Deus, é obrigado a pedir perdão para aquela pessoa que nos machucou, sendo que para nós é ele que tinha que pedir perdão. Mas Deus, ele se agrada quando nós pedimos perdão, mesmo a gente com a razão. Você tira o exemplo de Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz, a palavra que ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas Jesus podia muito bem esperar o perdão deles, mas não, Jesus pediu perdão por eles, porque eles viram tantos milagres que Jesus fez naquela época, muitas coisas, muitas bênçãos, muitas curas, vidas, mortos sendo trazidos à vida novamente, e mesmo assim preferiram crucificá-lo, falando que ele era cheio de demônios, porque não queriam ver a maravilha que Deus fez na vida deles. Assim, da mesma forma é nós. Às vezes a gente está passando por uma peleja, mas estamos com saúde. E quantos tem dinheiro, está rico, milionário, está na enfermidade aí, não tem felicidade, não pode estar aqui como nós estamos hoje aqui, porque tem medo de sair da sua casa, tem medo de pegar doença aí e não ter tratamento, porque, louvado seja Deus, todos nós estamos expostos aos riscos, tanto rico quanto a pobre. Mas que a gente venha, louvado seja Deus, ter a certeza que aqueles que servem a Deus estão protegidos, estão guardados. Mesmo que a gente venha, irmãos, a nos ter a enfermidade, mas que a gente venha ter certeza que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para, louvado seja Deus, nos fortificar mais ainda, para Deus mostrar que Ele é Deus das nossas vidas. Porque, irmãos, a gente muitas das vezes a gente falha com Deus, a gente, louvado seja Deus, só quer bênção, só quer bênção. Como está no livro de Jó, Jó também, ele teve muitas riquezas nessa terra. E sua mulher, quando ele estava enfermo, sua esposa, ela pediu para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas como ele falou, eu recebo o bem de Deus, não posso receber o mal. Então que a gente venha, louvado seja Deus, nos inspirar nessas pessoas, nesses profetas, nesses servos do Senhor que, louvado seja Deus, tiveram as aflições dele, mas nunca abandonaram ao Deus que eles serviam. E para nós o mais fácil é abandonar quando a gente está passando pela peleja, que a gente está na igreja todo dia e as coisas só estão dando errado.
A gente pega e joga o balde, chuta o balde, chuta o pau da barraca e não quer saber mais de nada. Mas Deus ele fala para nós nessa noite: não desista, não desista, que eu estou com vocês. A vida do Filho do Homem está próxima. Jesus ele está à porta, que nem já foi pregado no último culto. Foi como na época de Noé. Falava que ia ter o dilúvio e ninguém acreditava. A mesma coisa é Jesus. Jesus está próximo, que nem já foi falado. Ah, mas faz tempo que fala isso. Você vê, está mais próximo ainda. Tem que deitar na palavra. Qualquer momento ele pode vir agora. E o que nós fizemos para ter nossa salvação? Porque a salvação é individual. Esses dias eu estava triste que nós fizemos um projeto de ir para a rua e acabou não dando certo. E Deus ele me incomodou muito, que é para a gente não desistir desse projeto. Eu creio. Porque eles estão aí sendo perdidos aí nas drogas, na prostituição. Cristão sendo desanimado na fé. Porque estão pregando falsas doutrinas. Estão pregando coisas que não tem na palavra. E estão deixando nossos irmãos tristes. E aqueles que estão fracos, eles precisam de uma ajuda, precisam de uma força, de uma palavra de fortalecimento. Para que venha ser revestido novamente. Para que venha ter, louvado seja Deus, a esperança. Aquela esperança que ele teve no primeiro encontro com Deus, quando ele se rendeu lá diante de Deus. Se a gente for olhar, irmão, falar assim: ah, mas eu não sou a pessoa certa para fazer isso, eu sou pecador. Nenhum de nós somos a pessoa certa. Mas Deus ele nos escolheu com nossos erros, mesmo sabendo que nós ia falhar. Ele nos escolheu. E hoje nós estamos aqui, que é para nos fazer a diferença. Nós estamos aqui para servir esse Deus de verdade. A gente erra. Mas Deus ele é misericordioso para nos perdoar. E que a gente, louvado seja Deus, não venha deixar passar esse amor. Não venha esperar Deus virar as costas. Não venha deixar o coração ficar trancado, ficar duro. Que a gente vai ter uma hora que vai procurar Deus e a gente não vai achar. Porque a gente endureceu o coração para Cristo. Porque a gente ficou tão desanimado, tão achando que amanhã eu pego a igreja, depois eu vou, hoje eu vou orar, amanhã eu não oro. E o nosso coração vai acabando endurecendo, a gente vai deixando de orar, vai deixando de jejuar, vai deixando de buscar a face do Senhor. Então que a gente não venha desfalecer da fé, não, irmão. Que a gente não venha, louvado seja Deus, fracassar do propósito que Deus tem para cada um. Cada um tem um propósito aqui. Às vezes que eu por mim, eu queria falar em línguas, queria rodar na igreja igual os irmãos fazem. Mas só que às vezes, irmão, o nosso propósito, que nem eu às vezes ouvi a pregação, às vezes o seu dom que Deus lhe deu foi de acalmar a pessoa. O seu dom que Deus lhe deu foi de ajudar o próximo. O seu dom que Deus lhe deu foi de perdoar. E às vezes a gente quer um dom que não é o que Deus tem para nós. Às vezes a gente quer o que o irmão tem, sendo que o que Deus já tem para nós é o suficiente. E antigamente eu ficava assim, buscando, eu falava assim: não, os irmãos falam assim, falam assim. Se for para você falar, você vai falar. Mas você tem que primeiramente fazer a vontade de Deus. Você tem que honrar aquele homem que foi crucificado, tinha autoridade toda para desistir, mas não aguentou, sabendo que ia ser açoitado, ia ser escarnecido, sabendo que nós não ia ser merecedor, nós ia falhar, mas mesmo assim ele continuou, não desistiu. Como homem, estava disposto a dar os desejos igual nós, mas ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus até o fim para nos salvar. E nós estamos hoje aqui na igreja é para fazer o papel que Ele deixou para nós, buscar as ovelhas perdidas.
buscar aqueles que estão fracos. Porque muitas igrejas, muitos irmãos pensam que igreja é só estar na igreja. Igreja é fazer a vontade de Deus, igreja é ir atrás da ovelha perdida, igreja é perdoar, igreja é ajudar o próximo, igreja é amar um aos outros, igreja é amar a Deus sobre todos e sobre tudo. Porque às vezes a gente fala que ama a Deus, mas não gosta do irmão, e na palavra fala: se você não ama o seu irmão, você não tem como se amar a Deus. Então que a gente, irmãos, a gente venha louvar seja Deus, repensar do que a gente está fazendo. Que a gente louvado seja Deus quando vê uma pessoa caída. Não venha fazer igual os fariseus, não. Venha ser um bom samaritano. Dê a mão, ajude. Hoje muitas pessoas, muitas famílias estão precisando de ajuda. De um alimento, um abraço, uma palavra. Apenas uma palavra. E Deus fala na palavra que você não tem que se preocupar com o que você vai dizer, não. Que você é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você. E você vai ver, irmãos, a maravilha quando você perdoa aquela pessoa que você queria que ela lhe pedisse perdão. Mas você vai lá e perdoa, você vai ver a alegria no seu coração. Eu falo isso por experiência própria. Eu esperei perdão de uma pessoa, mas eu fui lá e perdoei. Fui lá e desculpei, e eu senti aquela presença, aquela coisa dentro de mim. Eu não contive as lágrimas, eu chorei. Que é uma alegria muito grande. Assim, a mesma coisa foi Jesus, ele chorou também naquela cruz. Porque ele sabia que poucos iam buscar a sua presença, poucos iam buscar a sua face, poucos iam querer fazer a sua vontade. Mas pelo amor daqueles poucos, ele foi fiel até o fim. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Gênesis, eu estava lendo uns dias sobre Abraão. Abraão perguntou para Deus: se numa cidade tiver 100 pessoas boas, se ele salvaria aquela cidade por causa daquelas 100 pessoas? Deus falou que sim. 50, até 10. Então, irmãos, que a gente venha louvar seja Deus, meditar na palavra, ler a Bíblia. Nós estamos quase num propósito aí de oração, de leitura da Bíblia de um ano. E que os irmãos que não começou, venham começar. Se você não está tendo força, ore, peça para Deus. Que você vai ver como é bom servir esse Deus, como é bom fazer a vontade do Senhor. Hoje nós estamos com nossos irmãos que estão aí com umas dificuldades para vir para a igreja porque estão com medo. Temos outros que estão enfermos, que queriam estar aqui, mas que a gente vem orar. E Deus fala que a oração do justo ela tem poder. E que a gente venha, louvado seja Deus, buscar a face do Senhor, para que venha fortalecer esses irmãos, para que venha adorar o Senhor. E não venha desanimar, não, porque isso aqui é coisa pequena para o que está por vir ainda. Então, se uma coisa pequena dessa bala, imagina o que vier por pior ainda. Por isso, Deus fala que a gente tem que meditar na palavra dia e noite, tem que orar, tem que jejuar, buscar a sua presença. Porque, louvado seja Deus, irmãos. Tem muitas coisas aqui, se você ler no livro de Apocalipse, você vai ver muitas coisas que vão acontecer aqui, que a gente tem que estar firme e forte com o Senhor para poder aguentar. E o negócio vai ser tremendo. Então que você não venha desfalecer, que você venha buscar Deus mesmo de verdade. Se você cair, não fica triste não. Deus sabe que você ia cair, mas Ele está com a mão erguida para te levantar. Basta você querer. Se você tem vício, joga o cigarro fora. Não adianta você pegar e orar e estar com o cigarro no bolso, não. Se você tem vício, joga o cigarro fora. Se você tem vício com bebida, joga a bebida fora.
Que Deus ele vai dar força suficiente para você não comprar mais, para você não beber mais. Aleluia! Se você, irmão, não está conseguindo orar, peça para Deus. Às vezes a gente quer orar igual os irmãos, muitos irmãos oram, que o irmão ora 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas a oração é uma conversa com Deus. É uma conversa com um amigo. Como Deus falou para Abraão, Abraão meu amigo. Porque Abraão ele conversava com Deus como amigo. E Deus ele não é só nosso pai não, é nosso amigo. Porque a gente sabe que nosso pai é nosso amigo. Porque ele deu o seu único filho por amor de nós. Só um amigo de verdade faz isso. Só um pai de verdade faz isso. Então que a gente vê, louvado seja Deus, falar com ele. Às vezes você tem problema no joelho, não consegue joelhar. Deus ele vai ouvir sua oração, porque ele ouve a sinceridade do coração. Ele ouve o que está no coração. Antes de você pedir, ele já vê o que você está sentindo, ele já vê a vontade que você está tendo. Ele sabe que você não tem condições de se ajoelhar, mas ele sabe a sinceridade do teu coração. Ele vai ouvir a sua oração. Fala com Deus como um amigo. Conta o seu segredo para ele. E quando a gente tem um amigo de confiança, a gente conta nosso segredo. E Deus ele é o seu amigo de confiança. Eu falo isso por mim, irmãos. Se fosse pela minha vontade, eu não estava mais aqui, eu já tinha desistido. Porque eu falo, Senhor, eu estou falhando demais, eu estou pecando muito, estou errando muito. Mas Deus ele falou, Senhor, eu te escolhi por isso, porque tu assume o teu erro, o teu pecado. Porque não adianta você estar na igreja e falar que não peca, falar que não erra. É mentira. Por isso que Deus lhe escolheu, porque Ele sabe que você é um pecador. Ele sabe que você depende dEle. Ele sabe que você busca Ele. E que a gente vê no vosso Senhor buscar Deus não só no momento de aflição, mas sim no momento de alegria. Quando você receber sua bênção, quando você receber uma cura, você venha louvado seja Deus, agradecer. Assim como você agradece um amigo que lhe ajudou, você vem agradecer a Deus. Os irmãos venham meditar na palavra mesmo, venham buscar a face do Senhor. E Deus ele vai te honrar. Você não vem aqui à toa. Se você entrou aqui enfermo, você vai sair daqui curado. Se você entrou aqui com medo de pegar essa doença, você vai sair aqui revestido com toda a armadura de Deus. Tenha fé, irmãos. Honra esse Deus. Honra o propósito que Deus fez na sua vida. Se você sentiu no seu coração de ajudar algum irmão, de convidar o irmão para a casa do Senhor, chama. Não tenha medo não, chama. Porque Deus ele vai lhe honrar. Deus ele vai lhe honrar. Deus ele vai te abençoar. E você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Às vezes a gente pede por uma pessoa, Deus ele trabalha na nossa família toda. Quando a gente faz o bem para Deus, o bom para Deus. Às vezes a gente foca numa pessoa. E Deus ele cuida de todos. Por isso a gente tem que louvar seja Deus, agradecer esse Deus. Nós não merecemos, mas Ele é amoroso, Ele nos ama, Ele é bondoso. E que a gente venha honrar, irmãos. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor.